Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar o ACF junto com o WooCommerce, colocando campos especiais. Eu vou virar a tela aqui do computador para mostrar para vocês. Então bora lá, trabalhar um pouquinho. Estão prontos para mais uma aula? Aqui, ó, essa aqui é a tela inicial do WooCommerce. Quando você ativa ele, vai aparecer essa telinha para vocês. Então vamos lá instalar. Cliquei aqui no botãozinho vermelhinho, né, o rosinha. Ele demora um pouquinho, tá? Que o WooCommerce é bem pesado mesmo, assim. Eles deram uma melhorada boa nessa nova instalação, mas mesmo assim ele continua pesado. Bom, aqui você vai colocar o seu endereço, né? Essa primeira linha, você vai colocar seu endereço, rua. Aqui você continua o seu endereço, aqui você vai pôr o teu país, o Brasil. Daí você vai colocar teu estado, eu vou colocar o Paraná, que é o meu estado aqui. E a cidade Curitiba, que é a cidade que eu estou. Código postal da sua cidade, né? Você pode pôr o que você quiser aqui. E aqui você vai marcar se você está montando para um cliente ou não. Se você está montando para você, você não precisa marcar aqui, tá? Então, clique em continuar. Aqui ele vai perguntar para você se você quer participar do programa deles, né? Mandando para eles informações. E assim você vai ter melhorias mais rápidas, né? Eu prefiro marcar como não. Porque eles estão rastreando tal, o que você está fazendo. Eles falam que não, mas na verdade eles ficam sabendo o que você está fazendo. Então, eu prefiro marcar que não, né? Mas faz do teu gosto. Se você quiser marcar que sim ou não, é a tua decisão. Aqui ele vai perguntar que tipo de negócio é. Vou colocar outro aqui. E aqui vamos colocar curso. Aqui você vai escolher o que você coloca, o que você trabalha, tá? Se você tem uma pizzaria, você vai colocar pizzaria aqui. Ou você vai marcar aqui alimentação e depois você pode desmarcar aqui, depois você vai montar com uma pizzaria. Ou se for uma empresa de costura, um mercado, o que seja. Aqui você vai colocar qual que é a categoria do produto. Vamos colocar aqui curso. Aqui está perguntando se você vai vender produtos físicos ou online, com downloads ou não. E aqui embaixo são assinaturas, né? Então você pode marcar aqui se você vai fazer assinaturas ou não. Vamos pegar produtos físicos, que é o básico, e vamos continuar. Aqui está perguntando quantos produtos você quer vender, né? Então a gente vai vender, pode ser se for uma loja pequena, de 1 a 10, ou uma loja grande, mais de 1000, né? Eu vou colocar 100 aqui. Está perguntando se eu estou vendendo em outra plataforma, né? Não, vou marcar que não. Aqui outra plataforma poderia ser Mercado Livre ou outras coisas, né? Então eu vou colocar que não aqui. Aqui eu vou desmarcar essa opção aqui e vou continuar. Aqui você pode escolher o tipo de template que você vai usar. Alguns aqui são pagos, né? Como esse daqui, esses de baixo aqui. Mas tem também um modelinho free, que é esse daqui, tá? Que é esse basicão. Esse aqui é o que vem do WordPress e tem mais alguns outros modelinhos aqui. A gente pode escolher, tá? Eu vou pegar esse daqui, ó. Esse aqui de joias. Que é só para mostrar para vocês como montar, né? Esse básico. Então vamos aguardar um pouquinho que ele está carregando. Aqui ele está perguntando se você quer instalar o Jetpack. Então é interessante, ele tem várias ferramentas aqui, como gestão da loja. Ele também transforma o site mais rápido. E o Jetpack também tem um CDN de imagens, para deixar o seu site mais rápido. Então se você acha que é interessante essas ferramentas aqui, você instala. Se não, não. Eu vou pular. Pronto, aqui está instalado a sua loja. Só dar um continuar aqui. Ele vai te mostrar a tela de entrada. É bem legal, tá? Tá bem bonita aqui a loja. Essa tela aqui inicial do e-commerce tá bem bonita mesmo. Aqui nessa tela você pode dar continuidade à personalização do site, tá? Se você já tem alguns produtos da sua loja, você pode clicar aqui para importar, né? Aqui você pode personalizar a sua loja e outras coisas mais. Vamos se ter no básico aqui, tá? Não vou personalizar muito ela aqui, mas vou mostrar para vocês algumas coisas. Vamos lá para o ACF, tá? Vamos aqui em campos personalizados, eu já ativei o ACF. Então aqui a gente vai adicionar um novo. Eu vou dar um nome para ele, por exemplo, produto. Que eu posso dar o nome que eu quiser, tá? É só um rótulo para eu saber o que é. Se eu, por exemplo, se eu tivesse vários produtos, poderia colocar aqui, por exemplo, lanterna. Ou se fosse pizza, por exemplo, pizza, 4 queijos. Se eu tivesse algumas categorias específicas, tá? Mas aqui no caso, como é só um produto, eu vou colocar só produto. Poderia ser mais específico. Vamos clicar em adicionar. E aqui a gente vai colocar alguns campos. Por exemplo, imagem destacada. Aqui ele já vem. Caso você erre aqui embaixo, ou você decide mudar aqui, por exemplo, imagem destacada, ou banner destaque. Vamos mudar aqui. Banner destaque do topo.
Como que eu faço para corrigir aqui embaixo? Você deleta, dá um tab, volta para cá para cima e dá um tab de novo. Olha, ele já pegou. Então é bem fácil, né? Você dá um tab para voltar e um tab para ir de novo. Aqui embaixo a gente vai colocar a imagem. É obrigatório ou não? Não vou marcar obrigatório. Aqui embaixo, esse é o tamanho que vai aparecer para o cliente, né? Na hora de postar. Então, como é uma imagem grande no topo, eu vou deixar bem grande, tá? Eu vou deixar o tamanho original. Vai ficar bem bonito. E aqui, nas outras coisas, eu não vou mexer. Principalmente aqui, tá? Aqui eu aconselho vocês a não mexerem, pode dar dor de cabeça pra caramba. Até você descobrir o que era e tal. Deixa do jeito que tá. Aqui embaixo é bem interessante. Você pode fixar essas imagens aqui para que o cliente não tenha, não mexa nisso. Então, se você tem lá um layout bem bonito, um layout que precisa de um tamanho específico de imagem, você vai em fixa aqui, tá? É bem interessante esse ponto. Eu não vou fazer isso agora, porque não precisa, né? É só um exemplo para vocês. Mas aqui é bem interessante você fixar um tamanho, tá? Se o teu layout pede isso. Agora vamos adicionar mais um campo. Por exemplo, referência, texto. Ou pode ser número também. Tanto faz. Aqui é bem legal, tem instruções, por exemplo. Aqui, ó. Coloque o número de referência. Opa, errei o português ali. Do produto. É bem interessante. Pode ser por obrigatório ou não. Você pode colocar aqui placeholder ou não, valor padrão. Aqui é bem interessante você colocar um placeholder, tá? Que é aquele campo que aparece quando você clica. Ele fica, por exemplo, aqui, valor, por exemplo. Daí você clica, ele some e você digita. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Digite aqui. Daí lá na frente vai aparecer. Depois eu mostro para vocês. Então eu vou fechar aqui, não precisa mais mexer em mais nada. Aqui eu vou colocar também aqui código. Também é número. Digite o código do produto. Só para mostrar para vocês mesmo. E aqui embaixo também a gente pode colocar uma galeria de imagem, mas como é produto já tem a galeria de imagem. Então eu não vou colocar. Mas se fosse, por exemplo, um post, tá, aí valeria a pena você ter uma galeria de imagem. Ele tem aqui, tá? Caso você queira, ele tem aqui a opção de galeria de imagem, ele tem opções de muita coisa aqui. Então é bem interessante. Você pode também colocar condicionais, caso a pessoa marque aqui o botão sim ou não, ou verdadeiro ou falso, por exemplo, ele aparece um botão ou não. É bem interessante isso, tá? Aqui link, por exemplo, é bem legal você colocar link também, área de texto. Por exemplo, uma descrição especial. Aqui uma área de texto. É bem legal mesmo. Então vamos fechar aqui. Aqui ó, é uma parte muito interessante mesmo. Muito, muito. É uma das principais partes. Aqui você vai escolher onde vai aparecer esse produto. Aqui no meu caso, vai aparecer em produto, não em post. Eu poderia também colocar como categoria, tá? Cadê a categoria aqui, ó? Categoria. Então eu poderia colocar uma categoria especial, tá? Poderia escolher uma categoria que tem aqui. E se caso a pessoa digitar nessa categoria, apareceria essas condicionais, tá? Então é bem interessante. Por isso que eu falei para vocês. Quando você coloca um nome específico aqui, por exemplo, se fosse pizza 4 queijos. Aqui. Pizza 4 queijos. Então eu teria para todas as pizzas teriam uma configuração diferente. Daí aqui eu escolheria a categoria pizza 4 queijos. Para aparecer só lá. Então é bem interessante. Você pode fazer várias alterações aqui. Várias configurações do jeito que você quiser. É bem legal mesmo. Aqui também eu posso usar a taxonomia, tá? Porque o produto ele é um post, né? Então eu posso também usar a taxonomia e quando tiver o nome do produto, dentro daqui desses itens aqui, ele vai aparecer. Por exemplo, se ele for igual a design, igual a música, que são tags, ou também pode ser categorias, tá? Como categorias aqui. Se caso eu digitar lá em categorias, ele vai aparecer. Eu vou marcar para vocês aqui camisetas. Então ele vai marcar como taxonomia. Para que tem isso? Para casos especiais, quando você tem alguma dinâmica diferente, você pode usar aqui, tá? Então é bem legal. Dependendo da situação, você pode usar. Por exemplo, às vezes você tem assinatura e produtos. Então, para assinatura, você vai mostrar esses campos diferenciados. E para o produto normal, você mostra uma outra tela. Então é bem interessante, tá? É bem poderoso esse aplicativo, esse plugin. Então vamos salvar aqui. Agora eu vou aqui em produtos. Vou marcar aqui produtos. Por exemplo, pizza. Vou deixar aqui. Pizza, 4 queijos. Vamos pegar uma imagem aqui. Eu não tenho imagem de pizza, mas eu vou pegar uma imagem qualquer aqui.
Vamos colocar um conteúdo aqui, deixa eu pegar no Lorem Y. Vamos gerar aqui. Vamos copiar esse conteúdo para colocar lá na nossa descrição. Aqui. É um produto baixável? Não, é um produto normal. Preço R$30. Vamos colocar aqui R$50 e preço promocional R$45. Aqui entrega e outros itens eu não vou configurar porque eu não coloquei o plugin de frete. Então deixa para uma próxima aula, tá? Só para mostrar para vocês mesmo. Aqui uma breve descrição do produto. A gente vai colocar um texto menor. Vamos diminuir aqui. É como se fosse um resumo do texto principal. Só um resuminho do que se trata o produto que você está vendendo. Então um resuminho básico. Tá vendo que não está aparecendo aqueles detalhes que a gente colocou lá, né? Aqueles detalhes que nós cadastramos. Não tem problema, tá? Fica tranquilo que vai aparecer. Aqui vamos escolher uma imagem destacada. Vamos pegar uma imagem aqui, vamos ver se tem uma imagem bonita aqui. Então vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Vou pegar essa daqui. Vamos definir aqui essa borboletinha. E aqui também tem a galeria de imagens, tá? Então podemos pegar uma imagem aqui bem legalzinha. Deixa eu pegar essas daqui. Ó, várias imagenzinhas aqui. Bem legal. Agora é a parte interessante, ó. Não tá aparecendo ainda, né? Mas vamos marcar aqui e vai aparecer. Tá vendo? Ó, fazer de novo aqui. Vou marcar de novo. Ó, apareceu o nosso banner com a nossa imagem, apareceu a referência, o código e a descrição. Também poderia ser aqui, ó. Se eu tivesse marcado lá naquela opção lá para ser tags. Então aqui, ó, eu vou digitar aqui para ser tags. Vou digitar aqui, ó. Vou adicionar mais uma. Taxonomia igual a. Vamos pegar tags aqui, ó. Aqui eu não tenho camisetas nas tags aqui, mas eu posso adicionar essa tag aqui em camisetas, tá? Vamos pegar aqui. Vamos adicionar camisetas aqui nas tags. Camisetas. Vamos adicionar aqui. Agora eu vou ter lá. Só vou atualizar aqui só para aparecer. Aqui em tags. Vamos pegar aqui. Camisetas. Tag do produto. E vamos atualizar. Eu também poderia ter tags aqui em posts, tá? Que também apareceria. Deixa eu marcar aqui. Vamos atualizar essa página. Vamos adicionar aqui. Também vai ter tags em tags normais daí, tá? Vamos pegar aqui tags produtos e tags categoria. Aqui, ó. Tag pro post. Então vamos atualizar. Agora nós vamos lá no nosso post. Aqui. E vamos atualizar aqui também. Só clicar em publicar para salvar, né? Ó, como eu já tinha marcado camisetas aqui, ó, já tá aparecendo. É bem legal, né? E aqui em cima a mesma coisa. Se tiver marcado aqui em cima ou desmarcado, ele vai aparecer. Aqui em banner eu vou pegar uma imagem bem grande, tá? Vou pegar essa daqui. E vamos colocar aqui. Olha como ficou bonito aqui a imagem, ó. Ficou bem grandona. Então fica bem destacado, tá? Fica bem legal mesmo. Para o seu cliente colocar, ele vai ver bem a imagem, tá? Essa imagem aqui, a gente vai criar uma página só para ela. Então vamos digitar aqui a referência 001, o código 555 e o texto. Esse produto é bem legal. Estou bem criativo hoje para colocar os produtos aqui. Então vamos salvar, atualizar aqui, ele vai salvar. Se nós formos na página de produtos, ele não vai aparecer esses detalhes que nós colocamos agora, tá? Vou atualizar aqui. Apareceu aqui que é em promoção. Que ele era R$50, ficou R$45. Aqui nossa galeria. Já isso está pronto pelo e-commerce, tá? Independente do template que você usar. É bem legal mesmo. Bem fácil, né? Aqui a descrição longa que a gente colocou. E aqui tem mais alguns detalhes, tá? Dependendo do template que você usar, ele vai mostrar mais ou menos dados. Aqui a descrição curta, aquela pequenininha que a gente colocou. E aqui a longa e as avaliações, tá? No caso, nós não temos nenhuma avaliação ainda, mas já está pronto aqui para você colocar para os seus clientes. Basicamente, a loja está pronta, tá? Então, se você tivesse mais produtos, ele apareceria aqui. Vários produtos. Então, é bem fácil, né? A parte mais complicada mesmo da loja é você fazer a parte do colocar o meio de pagamento, tá? Frete também é bem fácil. Você instala o plugin de frete e é fácil configurar. Claro que às vezes quando tem o correio, quando você tem conta no correio lá e daí precisa de alguns detalhes, você tem que ligar no correio e pegar algumas informações com eles. Mas fora isso, nada muito complexo, tá?
Então agora vamos para a página personalizada do nosso produto. Tô meio gago hoje. Tá vendo que não está aparecendo aqui as partes específicas, né? Então vamos criar a página lá de produtos. Nós vamos no Elementor aqui, construtor de página, nós vamos aqui em adicionar novo. Cadê o produto? Individual, produto, single. Você pode pôr o nome que você quiser, tá? Pode pôr o produto simples ou produto só. Ali eu coloquei single porque é um padrão que eu gosto de usar. Aqui em produtos nós vamos selecionar alguns itens, tá? Então aqui você vai colocar o que você quer que apareça. Então vamos pegar aqui o título do produto. Primeiro eu vou colocar aqui 2 colunas, só para dividir. Aqui, uma seção interna, tem 2 colunas. Agora eu vou colocar aqui o título do produto, de um lado. Não vou alterar em nada. Vou pegar a imagem do produto. Aqui a imagem do carrinho aqui, do produto. Já vem com a galeriazinha. Vamos pegar a descrição aqui. Cadê a descrição? O preço também é importante. Vou colocar o preço aqui do lado. Vamos pegar aqui e colocar no carrinho, também é importante. Vamos pegar aqui mais a classificação do produto, não precisa. Conteúdo do produto, também é importante, né? O que vem no produto, que é o texto. Aqui a aba dos dados do produto, que também é interessante. Vamos pegar essa descrição aqui, vamos jogar lá para baixo, aqui embaixo, que é aquela descrição longa. Aqui é uma descrição longa também, mas eu vou tirar essa descrição e vou deixar só aquela de baixo. Vamos pegar mais algumas informações aqui adicionais, vamos colocar aqui, não temos nada ainda, né? Então basicamente é isso, tá? Aqui nós temos a descrição curta, que estava aparecendo ali também, que é bem interessante, que é aquele textinho pequeno. E agora vamos colocar os textos especiais, tá? Vamos pegar aqui o item título mesmo, vamos colocar aqui embaixo, vamos marcar aqui, ó. Vamos pegar o campo título normal, não o título do texto, tá? Título, aqui ó, esse campo título, vamos colocar aqui. Vamos clicar aqui em tags dinâmicas e vamos achar aqui no ACF. Vamos para baixo aqui, ó, ACF, campo. E aqui, vamos clicar de volta aqui onde, no nome dele e vamos escolher qual que é a chave. Aqui vamos clicar em referência. Já vai pegar a referência. Vamos duplicar aqui o campo, clicar de volta aqui e trocar para código. Novamente a gente vai duplicar, clicar aqui, descrição especial. Você está vendo que não está aparecendo nada antes daqui, né? Como que a gente faz para mostrar? A gente vai vir aqui em avançado e vai clicar aqui antes. Então vamos colocar aqui a descrição. Opa, errei aqui. Descrição. Vamos colocar 2 pontos aqui só para ficar bonitinho. Aqui embaixo também, ó. Clicamos aqui antes, aqui em avançado, referência. 2 pontos. Eu errei aqui o português, aqui vou corrigir, só para ficar certinho. Opa. E aqui embaixo, código. Mesma coisa, clica no em cima do nome, vai aqui em avançado e coloca código. Bem facinho, né? Já apareceu aqui os campos. Tá faltando uma coisa, né? Tá faltando a imagem do topo. Só vou arrumar aqui esse texto azul para não ficar tão feio. Vou colocar uma corzinha nele e um tamanho. Um tamanho menor aqui. Vou colocar aqui um tamanho 14. 16? 16 ficou bom. Outra coisa que é legal, ó, se eu quiser replicar essa referência aqui, se eu quiser replicar esse estilo, o que eu faço? Clico em copiar, vou em cima do título aqui de cima e colar estilo. Olha que fácil. De novo, vou clicar aqui em colar estilo, ó. Já pegou certinho. Tá faltando uma coisa, né? Tá faltando a imagem do topo. Então, como que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, ó, em adicionar mais uma aba aqui, vou jogar lá em cima, aqui em cima. Vou vir aqui no nosso campo aqui de widgets, vou clicar aqui em imagem, vou jogar aqui em cima, vou em tags dinâmicas aqui embaixo e vou achar o ACF. Aqui, ó, ACF imagem. Vou clicar de volta no nome dele aqui, ó, e vamos clicar na chave, que é a imagem do banner do topo. Já vai aparecer aquela imagem bem bonitona. Olha que fácil. Se eu quisesse colocar link, também era bem fácil, ó. Eu poderia clicar aqui em link e colocar um link personalizado, ou para o arquivo de mídia, tá bom? É bem facinho. Olha como ficou bonito aqui. Claro que é bonito no sentido de ter esses itens, né? Não que tá bonita a estilização. Não tá bonito porque eu não arrumei ainda, né? Mas não tem problema. Aqui em condicional, eu vou colocar para todos os produtos singles, tá? Que nem esse daqui, ó. Olha como é fácil. Eu nem precisei fazer muita coisa. Só cliquei ali e ele já pegou automático. Cliquei em publicar, ele já apareceu ali, ó. Quando você clica em adicionar condição, ele já apareceu produtos. Mas se eu quisesse, eu poderia mudar também, ó. Para produtos por autor, tags, etc. Vamos colocar só produto.
Vamos colocar só produtos mesmo. Clique em salvar e fechar. Ó, já está online. Aqui estava o nosso produto antigo, né? Vamos dar um F5 e vamos ver como que ficou. Olha só, já apareceu aqui. A galeria está meio feinha, porque está desconfigurada. Mas aí é só querer dar um tapinha nela lá na parte interna e já vai ficar bonitinha. Aqui também está desconfigurado, está com esse espaço grande aqui. Aqui o preço está fora de ordem, mas apareceu. Ó, a nossa referência já está aparecendo aqui. E também a nossa imagem grande. Viu como é fácil fazer isso? Não precisa ter medo, não precisa se desesperar. Daí, no caso aqui, é só editar e deixar de acordo com o seu layout, né? Vai ficar bem fácil. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar aqui. E semana que vem eu mostro para vocês mais sobre o ACF com o WooCommerce. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos e peça para eles se inscreverem. E você também se inscreva no canal, né? Toda semana tem vídeo novo. E quando vocês se inscrevem no canal, vocês fortalecem o canal. Vocês me ajudam a crescer com o canal, né? E quanto mais eu cresço com o canal, mais vídeos tem. Então, realmente, é bem importante a ajuda de vocês se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos. Então, até semana que vem, pessoal.